te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizar com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, no versículo de 33 a 37. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumpri os teus juramentos feito ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus aqui está falando para os seus discípulos. E Jesus fala de não jurar, né? O juramento é algo que Jesus ele diz que de jeito nenhum. Na verdade, quando fala-se de juramento, tem alguns juramentos, né? Por exemplo, que a gente faz que precisa ser fiel a ele, né? Quando se trata ali de um sacramento, por exemplo, o juramento que se faz, né? Perante o altar. É para se cumprir aquele juramento. Mas aqui Jesus quer dizer que nós precisamos ser verdadeiros. Por que que as pessoas juram muitas vezes em falso? Jura em falso porque ele mesmo tem uma fragilidade. E pela sua fragilidade, muitas vezes ele precisa usar recurso para convencer o outro. Então, e principalmente quando se fala de jurar por Deus, né? A gente, quando era criança, fazia muito isso, né? Jurar por Deus, eu juro por Deus que é a verdade. Quer dizer,
a verdade não precisa ser mostrada através de juramento. A verdade precisa ser mostrada em nossas atitudes. É nossas atitudes que levam nós a sermos realmente verdadeiros. E em qualquer situação, por isso que a verdade precisa ser mantida na nossa vida. Eu sempre tenho esse pensamento. Muitas vezes, tudo aquilo que eu faço, que tem coisas que vai me prejudicar, mas eu assumo que eu fiz. Né? Aquilo é verdade. Né? Porque muitas vezes a gente se envergonha daquilo que faz e acaba omitindo ou falando de uma outra forma ou culpando uma outra pessoa. Porque quando a gente assume aquilo que a gente fez, mesmo que não seja uma coisa certa, você ao assumir aquele erro, você deixa de ter culpa e também deixa de fazer aquele erro. Agora, quando a gente começa a dar desculpa para as coisas, aí então a gente vai criando na nossa própria natureza uma insegurança. E essa insegurança nos leva a mentir ou muitas vezes a omitir as verdades e assim então desagrada o coração de Deus. Aqui fala, não juras falso, mas cumpre os teus juramentos feito ao Senhor. Então aí entra, né, aquilo que, por exemplo, na nossa vida de fé, né, nos sacramentos, coisa bonita é o sacramento do matrimônio, é desafiador? Claro que é. Mas se você fez aquele juramento tem que ser cumprido. Por que muitas vezes, ou a maioria das vezes, casamentos que não dão certo, eles passa pelo processo de nulidade? Por isso, porque jura em falso, não é verdadeiro naquele juramento. E por isso, então, aquele sacramento ele não acontece por falsidade, por falta de convicção, por falta de verdade. Então, Jesus, ele aqui nos orienta que não tem motivo nenhum, por motivo nenhum, você deve se jurar. Jurar principalmente usando o nome de Deus. Nós temos que testemunhar Deus e não Deus ser testemunho nosso. Jamais colocar Deus nas nossas fragilidades, nas nossas dúvidas, nas nossas limitações, nas nossas mentiras. Jamais. Então aqui fala que não jureis de modo algum, nem pelo céu, nem que é o trono de Deus, nem pela terra, porque é suporte aonde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tampouco pela tua cabeça. Então, aí entra o grande sentido, amados. Diga sim porque é sim e não porque é não. O que vinha além disso vem do maligno. Quando nós mentimos, nós manifestamos um louvor ao demônio, porque o demônio é o pai da mentira. Então a liturgia de hoje, quantos erros, quantos desastres por mentiras, porque tem uma palavra que nas Sagradas Escrituras que diz um golpe de chicote machuca a carne, de língua quebra até os ossos, no provérbio diz. Então que a nossa boca ela seja dominada pela verdade e não usamos termos para convencer pelas nossas fragilidades, porque não temos capacidade muitas vezes de fazer a verdade acontecer ou dizer a verdade. Por isso então nós usamos meios para convencer com as nossas mentiras. Então Deus, ele fala para nós de jeito nenhum, nunca jure, mas viva uma vida aonde as pessoas vão acreditando no seu modo de ser, porque você é
realmente uma pessoa verdadeira. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus